Olá, Ô, cara, beleza? tudo bom? Tudo bom, cara. E Como você? estamos? Eu estou Cara, bem uma satisfação também. falar com você. Eu digo mesmo, cara. Admiro muito o seu trabalho. Eu acho um dos critérios para mim admirar um tarólogo é ver o amor pelo oráculo assim, no olhar da pessoa, sabe? A gente vê que você faz com seriedade, com amor, com carinho, né, o seu trabalho. Então, assim, eu sou um fã também. Ô, cara, fico feliz aí com suas palavras, cara. Tá me Realmente o ouvindo tarô é uma bem? coisa que. Oi? Tá me ouvindo bem aí? Ouvindo bem. Pessoal, também quiser comentar aí, ó, se o som tá bom, o meu som, o som do El, tá? Vai comentando que a gente vai acertando. E pra mim foi isso, cara. O tarô foi uma paixão à primeira vista, né? Não sei como é que foi pra você com a sua história aí. A minha história já foi bem diferente, sabe, cara? Eu comecei a me envolver com o tarô mais para fazer um teste, sabe? Porque, só ajeitar aqui um pouco mais aqui. Eu, na realidade, já fui muito religioso, sabe, Renan? Pra você ter uma ideia, eu cheguei quase a ser pastor. Caramba, velho. Eu fui estudar o grego bíblico, que é o grego koiné, o grego falado, né, por causa da Bíblia. Depois eu saí da tradição cristã, comecei a estudar mais alguma coisa relacionada com esoterismo, fiz parte de uma ordem iniciática aí bem famosa, e depois disso fiquei bem cético. Tornei praticamente um ateu agnóstico, sabe? Então, o meu primeiro contato com o tarô, assim, de começar a entender um pouco o que seria o oráculo, eu estava fazendo uma pesquisa no YouTube sobre Jung, né? E aí apareceu um vídeo, uma indicação lá no YouTube, um vídeo do Vit Pramad, né? Que é o papa do tarô terapêutico, né? Pois é. Que mora hoje no Brasil. E eu olhei e pensei, pois é, eu já ouvi falar aí de umas viagens do Jung com tarô, mas tarô terapêutico, gente, que loucura é essa aí? E aí eu fui assistir ao vídeo. Comecei a assistir, falei assim, gente, será esse negócio? Isso não funciona não. E aí, comentando com uma colega de trabalho, ela fala: eu acredito, tem até um aplicativo. O aplicativo ele sorteia as cartas para você, sorteia a carta do dia. Peguei e falei: quer saber uma coisa? Vou instalar essa merda e vou ver como é que é esse negócio. Aí instalei o aplicativo e tinha lá a carta do dia. E foi mais, meu objetivo era mais fazer um teste para contestá-la, sabe? Falar: olha, é uma furada, só, não tem nada, isso aí não funciona não. E aí, cara, então eu comecei a abrir de manhã o aplicativo, olhava lá a carta do dia, né? Lia lá o significado e alguma coisa acontecia que tinha a ver. Epa. Só que com o meu ceticismo, eu falei assim, esse negócio deve ser o seguinte, você vê a carta ali, o significado fica sugestionado, né? E acaba só focando aquilo ali, e aquilo ali acaba É uma coisa que se talvez iria acontecer destacando. qualquer outro dia, mas você enxerga aquele padrão, né? Sinal não. Eu cheguei a comentar com ela, falei, você fica sugestionado com aquilo ali, acaba você selecionando, né, algum evento do dia. Eu falei, já sei o que eu vou fazer, eu vou abrir a carta do dia no final do dia, né? Porque aí eu já não vou estar sugestionado. Então, eu esperava, tipo assim, quase meia-noite, aí eu fazia uma reflexão, deixa me ver o que destacou aqui no dia, que foi uma coisa assim, realmente, abre a carta, putz, grilo, né? Esse negócio está funcionando. Aí eu comprei os livros do Witt, comecei a acompanhá-lo, então comecei a estudar o tarot terapêutico. Depois disso, aconteceu um evento, uma determinada linha espiritual que fez com que eu me envolvesse de novo com a espiritualidade, mas isso é outra história, né? Aí virei aquele, eu sou meio obsessivo, assim, sabe? Quando eu quero entender alguma coisa, eu começo a comprar livros, a assistir a vídeos, fazer cursos, e assim foi. Aí já um pouco na linha do tarô hermético, né? Do hermetismo, que faz as relações com a astrologia, numerologia, cabalá. E
Eu acho que eu entrei naquela história que quase todo tarólogo passa por ela, né? Que amigo começa a falar, coloca para mim, coloca uma carta para mim. E aí eu comecei a fazer, eles começaram a achar interessante, e aí foi. Quando eu olhei, eu já estava colocando carta para um monte de gente, fazendo jogo, muita gente procurando. E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou agora levar isso a sério, né? Então comecei a minha segunda, não sei se é a segunda ou primeira, né? Porque eu acho que de coração hoje é a primeira. Eu tenho meu trabalho de tempo integral e tudo. E à noite e final de semana é dedicado ao tarô, sabe? E tô aí, já tem isso aí, já tem uns 12 anos, mais ou menos. Olha que caminhada, hein, cara? Mas começou com isso, cara. Assim, não, esse negócio aí, essa porra não funciona, não. Isso aí é Cara, sugestão. eu ouvi uma história muito parecida do Atom, e eu ouvi uma história muito parecida do Marcelo Cassaro, não lembro agora o nome dele certinho, que falaram que. E outros tarólogos também, né? Que começaram a estudar o tarô para refutar, para provar que era uma grande besteira. Eu, assim, eu parti um pouco disso também. Ele menciona isso também. Então. E assim, eu parti um pouco disso também, porque eu era extremamente cético, fui ateu por muito tempo e tal, mas quando eu conheci o tarô, eu já estava em processo de desconstrução desse ceticismo. Mas ainda assim, né? Aquele ceticismo que fica enraizado na gente, que luta e fala, cara, é coincidência, não sei o que tem. Bruno Cassaro, exatamente. E aí chegou um momento que eu comecei a tomar uns tapas na cara das leituras do tarô, que eu mesmo fazia, que outras pessoas faziam para mim, enfim. E você começa a dar credibilidade para a coisa, né? Galera, antes da gente entrar no tema em si aqui dos naipes, que é um tema bem interessante, é muito amplo, a gente vai ter que falar bem sucintamente aqui, né? Só queria lembrar vocês de uma coisinha pequena aqui, que na terça-feira que vem vai rolar o meu workshop da Jornada do Louco, tá? Então quem não está inscrito ainda, sei que tem muita gente que comentou que tinha interesse em participar, mas não se inscreveu, é só mandar um direct para mim, que eu explico certinho qual é o procedimento para se inscrever, tá? Tem uma taxa de R$ 27 de inscrição, e vai ser um workshop ao vivo, a gente vai abrir o Meet, todo mundo pode ligar as câmeras também para conversar. E a gente vai falar sobre os arcanos maiores, mas voltado para autoconhecimento. E não para jogo de tarô, não é para quem quer ser tarólogo, nem nada do tipo. A gente vai simplesmente encontrar os padrões daqueles arquétipos, incorporar eles nos momentos das nossas vidas e poder seguir os conselhos que eles nos dão também. Porque é uma grande escola o tarô, na verdade. Né? Cara, o que eu aprendi com o tarô, sem ser, não só em jogo, mas de estudar as cartas, de estudar o conceito das cartas, cara, é uma evolução pessoal incrível, né, cara? Cara, eu costumo, antes até de fazer o comentário, queria dar boa noite aí para a turma que está chegando, está assistindo ao vivo, né? Boa tarde para quem for assistir depois. Acho que uma turminha deve assistir depois, que deve ter emendado o feriado, né? Pois é. Bom dia, boa madrugada, né? Quem é meu seguidor aí. Chama o resto do pessoal lá, a turma, para assistir também. Boa noite aos seus seguidores aí. Vamos trocar aí, né? De cada um seguir o outro, porque realmente só vai ter a acrescentar. Mas eu costumo dizer o seguinte, cara, isso eu acho que a psicologia analítica junguiana até trabalha um pouco com isso. Mesmo para a mais cética das pessoas, só de você colocar uma carta, eu não acredito em nada. Vou até supor que o tarô não funcione em nada, tá? Nada, não funciona. Comprovado, não tem nada de oráculo, não funciona em nada ali. Mas só de você colocar uma carta para a pessoa e falar assim, olha, você está muito estagnado numa crença. No mínimo, você está julgando uma ideia para a pessoa que ela vai ter que refletir. No mínimo. Né? Ela pode até contestar, não tem nada disso não, mas ela vai levar aquilo. Será que eu estou estagnado em alguma crença? Então, assim, supondo que o tarô não funcione, o fato de você colocar uma informação sobre a pessoa já mexe um pouco com os eixos dela, né? Já vai trazer um processo de reflexão que pode levar ao autoconhecimento, né? Ou seja, supondo que o tarô não funciona, o tarô ainda funciona. Basicamente é isso, né? Cara, quando eu escolhi esse tema dessa live, eu fiz alguns stories a respeito dos naipes e tal. E, inclusive, aqui, galera, ó, essa é uma tatuagem muito antes de eu conhecer o tarô. Né? Que legal, já gostava muito de baralho, né? Meu apelido era Zap por causa do truco, né?
e jogo poker também, né? Fui croupier de poker, enfim, sempre tive uma relação muito, muito íntima com baralho. Sou mágico, faço mágica com baralho e tudo mais. E quando eu conheci o tarô, por isso que foi essa paixão, assim, né? Que já tinha toda essa sintonia com a questão do baralho, né? E aí eu decidi falar um pouquinho sobre o naipe, os naipes, né? Porque quando eu jogava baralho, assim, eu jogo ainda, né? Mas quando eu não conhecia o tarô, simplesmente o baralho profano, a gente costumava falar que eram classes sociais. Não sei se você conhece essa história, Well. Mas a gente falava que o paus significava plebe, que mexia com os cajados, com os pedaços de paus para fazer o trabalho. O naipe de copas, que na verdade é cup, né? Que era uma taça, né? Era o clero. A espada era a milícia, o poder militar. E o ouro era a burguesia. Então eram as 4 classes sociais que faziam o movimento da sociedade funcionar, né? De forma geral. Também tem gente que fala que são as 4 estações do ano, não sei, nunca sei se é verdade ou não esse negócio das 4 estações do ano. As 52 cartas do baralho normal são as 52 semanas do ano. Tem uma porrada de coisas que eles falam aí, né? Só que são teorias e teorias espalhadas por aí que a gente vê. E só quando eu comecei, de fato, a estudar o tarô, aí sim eu vi que existia uma questão muito mais profunda sobre os naipes, né? Então, basicamente, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, depois eu queria que você falasse um pouquinho também sobre os naipes de modo geral, né? Mas, basicamente, pessoal, cada naipe do tarô vai estar associado a um dos 4 elementos, né? Isso é uma linha que praticamente todo tarólogo concorda. Então, o naipe de ouro, eu postei isso nos stories, né? O naipe de ouro está associado ao elemento terra e às questões físicas. O naipe de copas associado ao elemento água e às questões emocionais, sentimentais, afetivas. O naipe de espadas relacionado ao elemento ar, meu naipe preferido. Também eu sou signo de ar, também sou geminiano, né? E associado com as questões mentais. E o naipe de fogo, o naipe de paus, associado ao elemento fogo. E questões espirituais, também essa energia de transformação, de transmutação das coisas e criação, né? Então, quando a gente pega um naipe qualquer, do As, passando pelo 2, o 3 e tal, até o 10, ele conta uma história pra gente, basicamente, relacionada com aquele elemento, né? E o elemento tem várias associações diferentes, né? O fogo não é só o espírito, o fogo tem várias associações diferentes, né? E então, há muitas histórias que podem ser contadas através de 10 cartas que falam sobre o mesmo naipe. Eu pensei em a gente falar um pouquinho sobre cada um dos naipes separadamente. O que você acha? Pode ser. Eu só queria fazer uma consideração primeiro, Renan. Nada do que eu disser aqui significa uma verdade universal sobre o tarô, né? Ou assim, olha, isso aqui é o certo, se sair disso aqui está errado, né? Mesmo porque a gente não tem muitas pessoas, eu vejo isso às vezes, principalmente quem está iniciando, eles imaginam que o tarô foi uma revelação, né? Um Deus veio, entregou o tarô e falou, olha, aqui está o tarô, a forma correta de interpretá-lo é assim, tem que seguir esse códice, o cânone é esse, não existe isso, né? Não existe o livro de tarô que foi produzido por alguém, o tarô que foi produzido, uma divindade egípcia, não foi assim, né? Se a gente considerar a história das cartas, a maioria dos historiadores falam que começou na China, depois foi espalhando, passou pelos guerreiros mamelucos, né, até subir pelo norte da África e ali indo para a Europa. As cartas, principalmente os arcanos menores, primeiro que os naipes não eram como os de hoje, já eram um pouco diferentes, né? Os bastões que os guerreiros mamelucos usavam muito para jogar o polo, que naquela época eles jogavam polo. Então, eles colocaram o naipe de bastões, que é semelhante a paus, né? Mas, então, as cartas começaram como um jogo de entretenimento, que era uma coisa fácil para os guerreiros ali carregarem consigo e entrar no processo de diversão. As cartas começam assim, né? E depois, com os arcanos menores, que eles vão se unir, começa a surgir o tarô também como jogo de entretenimento. E depois ele foi migrando para um oráculo, né? Então a gente, às vezes a pessoa, sei lá, alguém por aí, considera como se o tarô fosse algo produzido, que tem um livro tipo a Bíblia, que se sair daquilo ali está errado. Não, né? Depois que ele se torna um oráculo, e aí ele começa a espalhar pelos grupos, e aí começa a formar dentro do inconsciente coletivo um processo, uma egrégora, e eu acho isso até interessante, né? E aí ele realmente começa a funcionar como oráculo. Então, longe de mim
tá? Querer dizer que o que vou mencionar aqui é uma verdade universal, quem pensar diferente está errado, mesmo porque o tarô é um oráculo fabuloso, né, Renan? Ele é dinâmico, multifacetado, adaptável. Você tem deck de gatinho, né? Você tem deck Walking Dead, deck de dona de casa, justamente porque ele se adapta a tudo, né? E até os naipes também. A configuração dos naipes que nós temos hoje é francesa. Mas na Alemanha, por exemplo, tinha nozes, folhas, até alguns animais representavam naipe, né? Então não existe esse processo de existir uma verdade que foi escrita, entregue, uma Bíblia, e a gente tem que seguir aquilo ali. Não é bem assim, né? Depois, alguns místicos de ordens esotéricas foram fazendo essa correlação dos naipes com os elementos e as emoções, né? Inclusive, cara, eu concordo, né? Nada que foi dito aqui nem pelo El, nem por mim. Realmente a delimitante, assim, essa caixa fechada tá pronta, é isso que eu tarô. Até porque, cara, tem tantas opiniões divergentes, né? E tem que ser respeitadas. Inclusive, por isso que cada tarólogo tem sua metodologia de trabalho. Inclusive, cara, o canal do Conhecimento da Humanidade, o Léo Lousada, não sei se você conhece, mas ele é até conhecido por aí no YouTube. Cara, ele fala que, na verdade, o naipe de pau se refere ao elemento ar e o naipe de espadas ao elemento fogo. E é uma coisa que desconstrói um pouco. A gente fala, mas como assim? Porque a gente aprende de uma outra forma. Ele fala que, na verdade, o naipe de paus é pelo chocalhar do ar, quando os galhos balançam, e o naipe de espadas é porque ela foi forjada no fogo, a espada. Só que ele diz também... Faz sentido pra caramba, cara. E ele fala também... Essa aí que é a questão, fazer sentido, entendeu? Sim. O problema, se aquela interpretação, se aquele seu olhar, por mais diferente que seja do outro, mas fizer sentido, joia, o tarô ele vai conseguir entrar em sincronia com você ali e vai te propiciar uma boa leitura. O problema é você pegar uma carta do sol e falar, olha, isso aqui é tristeza para mim. Né? O enforcado aqui, o pendurado significa liberdade. Aí você já está extrapolando, aí você vai criar um bug, né, com o tarô. Mas fazendo sentido, o tarô permite essa liberdade. Cara, e ele fez uma live de 2 horas explicando esse ponto de vista, e, cara, você sai de lá convencido que ele tá certo, cara. Ele fala que, na verdade, quando a gente fala que o ar se refere à mente e o espírito, e o fogo se refere ao espírito, essa ideia tá errada. Na verdade, o fogo seria o mental, que é a energia criativa que surge no nosso cérebro, e o ar, que é o elemento mais sutil de todos, que é o espírito, que é a parte mais sutil do nossa constituição humana também. Enfim, cara, ele fez uma live de 2 horas para explicar isso. Lousada numa coisa aí. Só numa coisa. É quando ele fala que tá errado. Não, é verdade. É um ponto de vista dele, né? Não é só um ponto de vista dele, é um ponto de vista de outras escolas iniciáticas que ele fez parte. Mas existem essas divergências de estudo. E é normal, tem que ser respeitado, né? E eu não tô querendo criar treta aqui não, viu, Renan? Nossa live aqui, o El chega criando treta. Acho que essa questão recorrente com pessoas... Eu já fiz parte de uma ordem iniciática famosa, né? Que fizeram parte, algumas pessoas que fizeram parte ou fazem parte de ordens iniciáticas, eu percebo que às vezes elas tendem a considerar a leitura da ordem como padrão. Fugiu disso aqui, já não é verdade, né? E lembrando que o tarô ele não começou nas ordens iniciáticas, ele foi as ordens iniciáticas foi uma das entidades que foi lá, pegou o tarô e fez a interpretação dela, né? Realmente. E, na verdade, a verdade é só um ponto de vista, né? A verdade é tão subjetiva que, enfim, né? Mas vamos seguir com o tema, então. Considerando aí, por exemplo, espada, né? Que a grande maioria vai considerar mental e uma expressão do mental que é a comunicação, né? Eu hoje considero isso porque eu vejo expressão das pessoas que trazem sinais de que isso já está no inconsciente coletivo. Quer ver um exemplo? Espada significa comunicação, né? Também. Ele tem uma língua afiada. Verdade. Então você percebe no dia a dia palavras que se referem à espada como mental.
né? E expressões que se referem a pau como motivação, como vida, como libido, né? Colocar lenha na fogueira, não, que lá tá com fogo no rabo, né? Assim, o próprio órgão masculino fala que pau é um... Então eu observo por aí. Mas a madeira sai da terra, então tem um significado em também chamá-la de terra, né? O metal é fundido na terra com fogo, então fogo faz sentido, ok. Quando você fizer a sua leitura, o tarô vai entrar em sincronia ali com o que você tem assentado na sua cabeça. Faz sentido, tá legal, né? Então, vida que segue, faça a sua leitura na sua linha que vai funcionar. Exatamente, cara. Você tem algum naipe assim que você considera teu naipe do coração, teu preferido ou não? Cara, eu já sou Sagitário, ascendente em Áries e Lua em Sagitário, né? Então eu sou um fogo ambulante. Eu sou aqui um pavio aí, ó. Tá vendo? Não tem mais nem pavio. Então o que acontece? Eu tendo a gostar do fogo. Não sei se é porque, né, o meu signo solar, o ascendente do fogo, não. Mas eu tendo a gostar do fogo. Mas eu acho, cara, que todos eles têm que andar em conjunto. Entendeu? Eu não interpreto assim. Um naipe é uma coisa que eu acho legal a gente até conversar aqui, por exemplo. Iniciou ali, você recebe uma ideia. Você recebe um as de espada, né? Você recebeu uma ideia, um insight. Às vezes eu percebo que alguns interpretam, não estou falando que isso está errado, não. Estou falando que a minha forma de ver é diferente. Se você começou ali no naipe de espadas, necessariamente você vai para 2 de espadas, 3 de espadas, 4 de espadas, 5, e você vai ter que percorrer aquele caminho todo ali. Para mim não é assim, não. Para mim, você pode receber uma ideia, né, um as de espadas, começar a colocar ela em projeto ali no 3 de paus, quando vem aquela... Poxa, uma ideia, você começa a ficar animado com a ideia, nossa, eu vou fazer isso, você está no 3 de paus, né? Pode receber uma ajuda ali no 3 de ouros, dar um pulo lá pro 7 de ouros, começar a trabalhar isso, a plantar, observar, colher, né? Então, eu acho que... Legal você mostrando. Eu acho interessante observar isso, sabe? Acontecendo a coisa ali. Né? Porque às vezes a pessoa interpreta com uma forma linear. E eu acho até perigoso você ficar preso só naquele naipe. Você começar no as e ir direto. Eu acho que isso acontece por um problema. Né? A pessoa não saber temperar ali. É tipo você vai para uma cozinha. Você vai para uma cozinha, você tem ali fogo, água, terra e ar. Se você chegar na cozinha, acender o fogo, ficar olhando para o fogo, não vai surgir comida, né? Se você tiver todos os ingredientes, mas não tem o gás, não vai, né? Se você não tiver água, vai ter problema também. E se você não tiver uma receita na sua cabeça, então eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? É o mago ali, pegando os elementos e sabendo conjugá-los, às vezes um pouco mais, menos, eu queria fazer um comentário aqui, rapidinho, que a Lisa Golba entrou no ao vivo e eu estou, cara, até tremendo, cara. Olha só. Sou um grande fã da Lisa Golba. Então, pois, eu vou te falar aqui, a Lisa. Lisa, beijão aí. Eu fiz vários cursos de tarô e eu falei assim, eu só vou fazer outro curso agora se for me acrescentar algo novo. Eu estou fazendo o curso com a Lisa. Olha, que legal. É muito a minha praia de tarô simbólico. É impossível, cara, você descrever com palavras a qualidade do curso da Lisa. Eu acho que todos aqui que tiverem oportunidade devem fazê-lo. Porque é incrível, cara. A pessoa só não aprende tarô ali se não quer. E tem ampliado assim. Eu cheguei a um ponto, isso é meio pretencioso, que eu falei assim, eu acho que já tô legal. Estou ampliando mais meus horizontes. Inclusive, eu já estou elaborando meu curso também, e o curso da Lisa só tem... é difícil até usar palavras, viu, Lisa? É maravilhosa ela.
Ah, ela é sensacional, né, cara? Nossa, quando eu vejo que. Eu assisto direto ali as lives do Atom, né? Não consigo assistir ao vivo, mas eu tô revendo, já vi várias vezes algumas. Sempre que eu vejo que tem a Lisa com participação, me dá um gostinho a mais de assistir, né? E só comentando também sobre o que você falou sobre essa alquimia e tal, é por isso que a gente embaralha, né? O embaralhamento também é simbólico por causa disso. Não existe essa sequência ordenada. Claro que se eu pegar aqui do Ais ao 10 de algum naipe, dá pra gente contar uma história. Cara, ó, uma oportunidade de emprego para você. Aí você vai lá, você toma seus perrengues, você erra um pouco, você tem que se acostumar com algumas coisas, passa por alguns desequilíbrios, você aprende a trabalhar em conjunto com o pessoal, aí você começa a segurar todo o conhecimento que você tem, não, começa a não passar para os outros, porque eu aprendi um jeito mais fácil de fazer isso, não vou falar para ninguém e tal, então você é demitido, você passa por vários perrengues, depois você começa a ser ajudado por algumas pessoas, você começa a ter retribuição de bens que você fez anteriormente, tal, começa a montar o seu próprio negócio, começa a colher seus próprios frutos, ainda que não sejam os melhores do mundo, mas você começa a sentir que está chegando alguma coisa, você pode replantar alguns, você pode consumir outros, depois você reaprende a trabalhar da maneira correta, fazendo o básico, fazendo as coisas do jeito certinho, você atinge a prosperidade, e depois você compartilha essa prosperidade com sua família e suas pessoas próximas, por exemplo. Então tá aqui uma pequena historinha dentro de um naipe. Mas na nossa vida nem sempre é assim, e geralmente não é, né? A gente trafega por cartas diferentes, desordenadas, né? Por isso que o embaralhamento no tarô é tão simbólico. Ele coloca justamente essa sincronia para funcionar quando a gente embaralha essas cartas, né? Eu acho que talvez, se há algum naipe que às vezes tem a tendência de seguir a sequência dele, é o de espadas, né, cara? Porque nosso ego é difícil, né? O bichinho Sim. difícil é o ego, né? Hoje em dia a maioria quer ter razão, tem muita vaidade com conhecimento, e aí ela acaba ficando presa ali e passa por aquelas espadadas todas ali da sequência, né? Mas não necessariamente tem que ser assim, igual eu falei, né? Você pode sair do as de espadas e ir para outras. A Paula Moore também aí, ó, outra taróloga legal, né? Então, assim, eu no curso que eu estou elaborando, inclusive, eu já estou fazendo isso. Eu coloco toda a sequência dos menores, né? De cada naipe, assim, e eu faço o zigue-zague. Começa aqui, depois pula para esse, para esse, para esse, para esse. Eu falo, o que aconteceu? É um dos exercícios do curso, né? O que aconteceu ali? Porque isso aí, esse comentário é baseado na pergunta que você fez. Qual seria o meu naipe predileto? Tendência é eu falar paus, fogo. Mas, na realidade, você precisa de todos eles, né, na hora da vida. Você observa todos eles. Né? O que é interessante é justamente isso, é você perceber os naipes, não só você decorar, olha, isso aqui é paus, fogo, espada mental, né, copas emocional, ouros material. Ah, um é yin, yang, o outro é passivo, feminino, masculino. Ok, legal, tudo bem, mas e agora, na hora da leitura? Como é que isso, você vai falar o quê para o cliente? Ó, estou vendo aqui muito yin, yang, às vezes a pessoa não faz a mínima ideia de que significa isso, né? E aí, o que significa você ver muitos naipes de paus na mesa? Talvez a pessoa ela está com muita energia ali condensada, né? Você percebe até ansiedade, às vezes na primeira casa já aparece isso ali. Ela está com muita ansiedade, mas ela não tem planejamento nenhum para lidar com essa ansiedade. Parece poucos naipes de espada, né? Ela não transforma aquele ímpeto, aquela energia que ela está com ela, aquele fogo ali, em algo material. Então, o importante é a gente perceber de que forma que ele é funcional, né? Na verdade, Eu cara, costumo, eu acho que, pode falar. eu só ia Tá falar falando. que, na verdade, esse é uma das coisas que eu vejo que é um dos medos, os maiores medos de quem está começando a ler tarô. O cara pega uma carta qualquer, cara, e estuda a carta, estuda, por exemplo, que eu peguei uma carta aleatória aqui, diabo. Ele estuda simbolismos e tal. Ah, essa pentagrama de ponta cabeça quer dizer tal coisa, a corrente quer dizer tal coisa, isso. E quando sai assim, a pessoa fala, ó, no meu emprego aconteceu uma situação X, o que acontece? Sai o diabo, o cara não faz ideia de como interpretar isso, não faz ideia de como jogar isso para uma questão mais do dia a dia da galera, né? Ô, Renan, essa questão é muito interessante. Eu falo que eu trabalho atualmente, eu conheço a linha do tarot terapêutico, acho interessante, acho que ela tem a funcionalidade dela, né? Inclusive o Vit Pramas tem essa pegada também de utilizar elementos de outras tradições. Há
Mas eu falo que eu gosto do tarô sincrônico, do simbolismo sincrônico. Você tem diacrônico e sincrônico, né? Quando a gente fala de diacrônico, é algo que não tem a ver com o tempo de agora, né? E o sincrônico, cronos aí, tempo, dia, diferente de, né? Sim, é o que está acontecendo agora. Então, eu falo assim, que esses estudos, para mim, tá, gente? Lembra do que eu falei aí lá no início. Eu estou dizendo aqui, não é uma verdade universal, não existe Bíblia de tarô, é isso, é o que fez sentido para mim. Então, é interessante você saber o simbolismo da carta da papisa, né? J e o B ali, o que aquilo ali tem a ver. Né? É interessante você saber que relação que pode ser feita com a astrologia, é interessante, com alguma divindade, é interessante. É interessante. Mas enquanto tarólogo, logo de estudo, biólogo, que estuda biologia, tarólogo, que estuda o tarô, eu acho interessante para isso. No meu caso. Mas a minha experiência, eu acho que na hora de vocês estar deitando as cartas diante do seu consulente, o cara quer perguntar assim, ele está perguntando, devo mudar de país? Entendeu? O que importa é o simbolismo sincrônico. Às vezes eu acho que até confunde, porque se você for falar assim, peraí, ali está passando pela árvore da vida, por ali, que não sei o quê, cara, é complicado, né? Então eu trabalho muito com o simbolismo sincrônico, que é aquilo que a carta está me transmitindo na hora, né? Então me interessa muito mais eu ver uma imperatriz no sacolão, identificar aquela imperatriz ali por causa de algum movimento que ela faz, ou na minha família, ou na vizinhança, ou assistindo um seriado, entendeu? Ou uma pessoa com quem estou me relacionando, do que eu ficar pensando que a imperatriz significou lá no passado, tem a ver com a deusa tal, que não sei o quê. No meu caso, eu percebi que o funcional, e para mim o tarô tem que ser funcional, como eu falei, é você trabalhar com o simbolismo sincrônico, atual, o impacto que ele está causando agora, o que ele está transmitindo agora. Né? Eu uso uma ilustração para tentar explicar isso, mais ou menos assim. É tipo etimologia. É legal você saber que a palavra trabalho veio de tripalium, que em latim significava 3 paus, que era um instrumento de tortura. É legal, é curioso, né? Olha, interessante, talvez até hoje para alguns ainda é instrumento de tortura, né? Mas na hora de você trabalhar, isso não interessa muito, né? Ou até uma curiosidade. É legal você saber que a palavra cueca veio da palavra cu, e veio, viu, gente? Cu, não é palavrão, não. É uma palavra de origem erudita, que era anos. Eco, lugar, cueca, ao pé da letra, significa lugar onde fica o cu, né? Recuar, podem olhar aí no dicionário etimológico, quem está falando assim, o El tá doido. Recuar significa voltar com o cu para trás. É legal isso? Sensacional. Para você contar uma piadinha, uma curiosidade, falar numa live, né? É interessante. Mas na hora de você recuar, você lembrar disso aí, pouco importa. Você precisa do significado da palavra atual. O que significa recuar? Por que eu tenho que recuar? Entendeu? Mais ou menos por aí. Mas respeito todas as linhas, se ela funciona, ótimo, segue seu caminho e vai adiante. Você vê que engraçado, cara. A gente pensa nisso e tem muito tarólogo também que é muito... Não estou te ouvindo agora. Não tá me ouvindo? O pessoal tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo ainda? Não estou te ouvindo. Pessoal do chat, alguém quer comentar se tá saindo meu som ou não? Será que é só Será que eu tem algum aqui? problema no meu microfone? Alguém do chat quiser comentar aí? Não estou ouvindo. Não tá saindo meu som Agora... mesmo? Oi. Tá me ouvindo? Ah, tá ouvindo, sim, né? Tá, então beleza. Eu queria comentar o seguinte, cara, tem alguns tarólogos também que são muito tradicionalistas assim e querem se ater justamente a esses simbolismos. Cara, mas o mundo mudou desde que o tarô foi criado. O mundo do tarô mudou desde que o Rider-Waite foi criado e o Rider-Waite nem é tão velho assim. Então as coisas mudam, cara. Hoje em dia, por exemplo, tem gente que fala que o diabo é a carta do Instagram. E eu tenho a leve impressão que o Instagram não existia quando o tarô foi criado. Entende? Então, cara, as coisas estão mudando e assim como o nosso mundo muda, a nossa
a nossa cultura muda, o nosso modo de ver muda, a gente tem que levar isso também pro jogo, né? Então eu acho que é muito mais fluido do que algumas pessoas pensam, né? Então, assim, é aquilo que a gente falou no comecinho da live, né? Nada que a gente está falando aqui é uma verdade absoluta e que vai ser, assim, cravada na pedra e que vai ficar para sempre, né? São só E alguns ainda bem, devaneios né, aqui sobre... ainda bem. Ainda bem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada um dos naipes aí, cara? Você quer falar um pouquinho sobre cada um deles? Quais são as suas impressões? Eu achei interessante chamar o El e fazer esse tema com ele, galera, porque eu vi uma postagem dele onde ele falava que, na opinião dele, o naipe de espadas falava muito sobre o ego e uma história relacionada ao ego, né? Eu achei interessante porque eu já tinha pensado sobre isso, só que nunca tinha ouvido falar em nenhum lugar, né? E, enfim, eu falei, cara, acho que vai ser interessante falarmos um pouco sobre essas coisas na live, né? Uhum. Pois é, você já até adiantou, né, o Renan, aí, achei muito interessante. Vou pegar até aqui os ases, eu separei aqui, porque os ases, para mim, são a essência do naipe, né? A gente tem aí paus, né? Inclusive, cara, eu Que preciso é fazer um uma... comentário aqui rapidinho, cara. Pode fazer. Uma vez que você colocou um naipe de paus, escreveu assim, alguém precisa de um fósforo aí, ou alguma coisa nesse sentido, eu falei, cara, que simples e que sensacional. O ás de paus nada mais é do que literalmente, é um pedaço de pau, é um fósforo, cara. Só que com fósforo, ele pode apagar em 2 segundos, você pode tacar fogo na Amazônia inteira. Então é um potencial muito grande, que tem que ser trabalhado, pode ser trabalhado, mas enfim, cara, possibilidades mil, né, cara? Pois é, cara. Espadas e ego, a Alice está comentando aí. Tem vários livros, é um pensamento unidimensional sobre o que eu quero. Exatamente. Pois é, cara, então pausa aí, né? Foi convencionado e hoje, lembrar que isso não tem nenhum livro, mas faz sentido e eu acho que isso hoje já emerge do inconsciente coletivo, né? Que para mim é o acervo simbólico de onde o tarô tira as informações. Seria uma energia masculina, e a gente tem até o símbolo fálico aqui, não é à toa que eu falei que um dos apelidos do Biruliro lá, né, do pênis, é pau, né, é uma energia ativa, masculina, yang, fogo, ok, legal, e aí? Mas e no dia a dia? Né? Então ele representa aquele ímpeto, a sua motivação, aquela vontade de fazer alguma coisa. Tem um pouco a ver com libido também, que as pulsões vêm da libido, né? Pulsão como aquela origem, aquela vontade de fazer alguma coisa, né? E eu lembro que nesse post eu pensei muito nisso, né? Você recebe uma energia e você pode abafar essa energia, né? Igual o caso do fósforo. E você pode fazer o que quiser com ela, vai depender aí da sua escolha. Então seria essa primeira energia que surge na gente, né? E constantemente isso vem, né? Outra de símbolo yang masculino, também está vendo aí um símbolo fálico também, que é espada mental, lembrando que existem outras leituras, né? Eu até falei aí que a gente já percebe sinais de que isso está no inconsciente, o símbolo mental, e a expressão do mental, que é a comunicação, né? Língua afiada, por exemplo, né? Então, representando inclusive pro aí... lado yang, né? Quando o cara fala, eu sou espada, né? Olha aí outro exemplo, né? Cara, isso que eu acho legal, sabe? É você parar e colher ao simbolismo sincrônico aí. Porque a língua também é símbolo. Peraí, como que a gente percebe o inconsciente coletivo trazendo isso pra gente? Isso do tarô. Sinais esse. Ótimo exemplo esse aí, né? Então, a espada como símbolo de uma nova ideia, né? Um insight que você tem, né? Um raciocínio. E aí foi, do post aí que você mencionou, o naipe de espadas é o naipe mais complicadinho, né, cara? Você vê mais sofrimento ali, luta e tudo mais. E eu vejo, vou falar só dessa sequência que você mencionou, eu vejo no caminho de espadas muito esse negócio de eu tenho razão. Eu tenho a verdade. Eu penso assim. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não tinha essa música? Não tem essa música, né? Então, e aí a gente percebe como que o cara sofre, entra nos debates, nas brigas, faz dissimulação, estratégia, sempre para defender o ponto de vista dele. Eu tô certo, até aquela ideia morrer ali na praia. E nós sabemos o final dessa história, né? E olha Nós que eu sabemos acho o que final às vezes dessa história egóica.
o cara ainda, de repente, ainda vai fazer outra sequência de espadas e vai, sei lá, né? Nem sempre uma sequência só adianta, né, cara? E depois nós temos os naipes em, né, energia feminina, energia passiva, que também não tem nada de pior, inferior, né? Quando a gente fala assim, eu falo que é um quebra-cabeça, né? Você tem um quebra-cabeça lá, aquela parte que encaixa aqui. Se você tiver só essa parte, não tiver a outra, está faltando, é a mesma coisa. Então precisa dos dois para formar o quadro. É o yin e o yang ali, né? Do tal. Então você tem ouros, terra, tudo que é matéria, né? Tudo que é relacionado com a matéria. E a gente já percebe aqui alguns símbolos, olha, mais femininos aqui, né? Um orifício aqui, simbolizando receptivo, a mão recebendo, né? E copas, aqui representando tudo que é material, né? E copas, de novo, a mão recebendo, diferente dos yang, né? Que são os masculinos, ativos, aqui receptiva, representando toda a emoção. E eu acho importante que todos estejam em alguma proporção ali no tempero da vida. Né? Até porque nós somos holísticos, né? Nós somos completos, né? Então tem que misturar o yin e o yang, né? Não tem dessa de ser um lado só, não. Só queria fazer um comentário que antes que suma aqui, porque a Fernanda comentou o seguinte: apesar de naipe de paus está falando, trazer um lado mais empático, eu vejo o Ás de Paus como um basta, chega, se precisar, se preciso for, eu te dou uma paulada. Eu acho interessante que ela falou sobre o naipe de paus ser mais empático, porque eu sempre tive essa sensação, porque na verdade o naipe de paus é aquele que você influencia diretamente as pessoas que estão próximas a você. Porque o fogo, ele pega, né? Ele consome as coisas por perto, né? Então você vai fazendo uma cadeia, uma reação em cadeia quando você usa o naipe de paus, né? Acho que por esse lado que a gente fala muito sobre... Né? Exatamente, cara. É o que nós falamos sobre o fósforo, né, cara? Ele pode tacar fogo na Amazônia inteira. Os homens da caverna ali friccionando dois pauzinhos ali, pedras, o que eles fizeram? Mudaram o mundo, né? Então, a repercussão que isso pode ter vai depender de como você vai direcionar essa energia. Né? Sensacional, cara. Fiz um resumão básico aqui, mas você já tinha colocado aí, eu acho que a gente pode até comentar mais a respeito disso, seria mais ou menos isso mesmo. Agora, cara, eu acho interessante a gente observar isso. Né? Isso aqui acontece, ó, sempre. Você recebeu o seu salário aqui. Todo mês, você recebeu uma grana, tá. O que você vai fazer com essa grana? Aí você pode seguir a sequência aí do naipe de ouros, pode ter uma ideia para você lidar com essa grana, né? Dependendo do que você vai fazer com essa ideia, com essa grana, você vai seguir a sequência do naipe de espadas, ou de repente você pode voltar para o naipe de ouros e começar a executar essa ideia. Então, isso aqui a gente vive o tempo todo. Né? O tempo todo. E, cara, tem uma coisa interessante, né? A gente falou, claro, né? Que nós estamos falando aqui, mais uma vez, né, não é uma verdade única sobre essa questão da associação dos elementos e tal. Mas quando a gente fala sobre yin e yang, por exemplo, né, cara, e dos naipes femininos e masculinos, a gente para pensar que, por exemplo, a terra e a água, que são aqui, né, relacionados ao copas e ao ouros, que são as cartas mais femininas, digamos assim, né, mais yin, são elementos mais receptivos, né? Que a terra, a água, por exemplo, é onde você vai para se refrescar, para molhar sua mão, você, né, usa dela, né? E a terra você planta, você coloca a semente ali, é literalmente a coisa mais feminina que pode ter como receptáculo, né? Você coloca uma semente ali para que de lá germine alguma coisa que dê frutos futuramente, né? E o fogo e o ar já são elementos um pouco mais ativos, no sentido de que o fogo ele vai te queimar, o ar ele passa, ele corre, né? Ele está sempre em movimento, né? Então, essas associações também existem. E também para ficar fácil de todo mundo lembrar depois, que está querendo aprender um pouquinho de tarô e tal, é só lembrar que é o fogo e o ar. E é a água e a terra. E também não é à toa que o artigo que vem antes é masculino ou feminino. Né? Também parte desse mesmo princípio. E aí você tem todo um prisma, assim, né, de cada um dos elementos com várias potencialidades. Porque quando a gente fala que o copas é a água, não é só a água. É o emocional, é o afetivo, envolve várias outras questões. Envolve os 3 signos do zodíaco, por exemplo, que são do elemento água. Então,
enfim. Aí começa a fazer várias ramificações para várias outras linhas de estudo e tudo mais, né? Aí, como o El falou, né, cara, é da concepção de cada um, né, no que vai estudar ou não, mas que essas associações existem, né, nas linhas de estudos diferentes aí existem. E valem a pena ser estudadas também, né? Cara, e não é só na natureza, né? Quando a gente fala que a água é mais passiva e o fogo é mais ativo. Quando a gente avança um pouco mais para o simbolismo deles, esqueci o nome dela que comentou, como que o fogo, como símbolo da motivação, do ímpeto, da energia, como que ele é realmente mais ativo, né? Ele contamina, a tendência dele é criar movimento, não é mesmo? O pensamento também, quando você está pensando, você está no processo ativo e a tendência é você se expressar, comunicar. Antes da comunicação tem que ter o pensamento, e a comunicação é um sopro, né? O utilizo do ar como meio de transporte da onda sonora, então é ativo. Quando você fala da Terra, a Terra sozinha é passiva, né? Se você ganhar alguma coisa de material e deixar o dinheiro ali parado e não vier fogo, não vier o ímpeto, não vier o mental, a Terra vai ficar ali parada, né? Até a emoção, né, cara? Embora a emoção a gente compartilha, se você for olhar, como que a gente fica vulnerável, né? Quando a gente está apaixonado, né? Quando a gente está... A tendência é você ficar mais receptivo. Então a gente percebe nas emoções, puxando um pouco o lado da psicologia, como que isso de passivo e ativo acontece também nas representações das emoções dos naipes, né? E tem uma coisa, Renan, que é meio louca, né? Vamos pegar o 3 de espadas. Né? Você pega o 3 de espadas, de doer, como que uma carta de espadas, que é mental e tudo, tem coração aqui, cara. Então a gente começa a perceber que os naipes, na minha visão, eles não são purinhos não, cara. Purinha, sabe? 100% puro. Não, porque aparece um coração no naipe mental. Eu vejo aí situações em que tem uma correlação, sabe? Quase uma união. Por exemplo, muitas vezes você relembra uma situação ruim pela qual você passou mental, você está se lembrando daquilo, e você começa a sofrer. Você começa a sentir aquilo novamente. Né? Então a gente percebe que esses naipes, eles têm elementos um do outro ali também. Né? Não é só o mental. Aqui, para mim, por exemplo, o 3 de espadas, ele tem muito a ver com isso, um sofrimento resultante de algo que você fica pensando naquilo ali o tempo todo. E o seu mental dispara emocional. Né? Exatamente, porque na verdade nós somos assim, né? O emocional muitas vezes é um mental tão repetitivo que entra num ritmo hipnótico, né? E começa a se densificar e se transforma em emocional. E essa emoção também, se for batendo demais, ela vai se densificar mais ainda e vai se tornar em física. E quando as pessoas começam a sentir doenças, ter dores e tal, de problemas mentais que se tornaram emocionais, que se tornaram físicos, né? E, cara, isso de misturar os naipes, por exemplo, que é um 7 de copas, que é um naipe relacionado ao elemento água, mas só tem ar nessa imagem. Né? Onde é que está a cabeça do cara nas nuvens, né? Outro naipe de espadas, né, que seja elemento ar, também com muita água ao fundo. Então, isso acontece direto. E até diria mais, né, cara? A água por si só, ou copas por si só, é um elemento passivo, ok, beleza, entendemos isso. Mas não é 100% passivo. Nada é 100% ali delimitante, assim. Porque se a gente for parar pra pensar, por exemplo, água mole em pedra dura, não é verdade? Então a água está ali passivamente, mas está ali devagarzinho fazendo alguma ação também. Então, com o tempo, ela pode trazer resultados, né? Então, às vezes é um pouco chocante quando a gente... Porque por isso que nós falamos também que a gente não deve ser até 100% essas informações. Se a gente falar, saiu uma carta aqui, essa carta aqui quer dizer isso, e não tem outra opção. E, de repente, as coisas são um pouco mais maleáveis do que parece. Exatamente. Eu queria falar mais uma coisinha. Pode falar aí. Não, outro dia eu estava lendo, eu esqueci. Se eu lembrar, depois eu coloco aí no comentário. Mas até, cara, até o mental pode ser disparado pelo emocional. Né? Era um livro de psicologia que fala, por exemplo, às vezes você está com uma sensação ruim,
você está sentindo uma agonia e você ainda não sabe de onde vem aquilo. E o cérebro procura identificar uma emoção que você já passou por aquilo para atribuir um significado. Então, quer dizer, é o mental foi disparado pelo emocional, né? Eu já vi consulentes, não sei se já aconteceu isso, a pessoa está passando, eu estou desanimado, não sei o quê, será que tem macumba para mim? Quer dizer, assim, ela parte do emocional, né? E aí Sim. vem depois o mental, ela dispara o mental. É muito louco isso, muito legal, né? Tem várias associações, né, cara? Como nós falamos, né, cara? Nós somos um universo tão grande por dentro que não tem como essas coisas, não tem como se separar numa caixinha o que é mental, o que é emocional, o que é físico, o que é espiritual, que as coisas vão se amalgamar com o tempo, né? Por exemplo, se você tá mal, sei lá, você tá emocionalmente mal, você tá numa depressão, sei lá. Cara, se você fizer uma caminhada, uma coisa física, você acaba melhorando um pouquinho também, porque seu corpo começa a fazer circular sangue, e as coisas vão se conversando entre elas dentro de você, né? Então não seria diferente com o tarô, já que o tarô é um espelho de quem nós somos também, né? E, Exatamente. galera, cara, você tá pra sair, né, cara? Você tem uma leitura agora às 9h30 também, né? Tem 9h30. Tá, beleza. Poxa, Gente, assim, então... assunto, eu já falo muito, você já viu, né? Falo muito de tipo, é o fogo, a chama aqui, né? Mas aí a gente cria outras oportunidades também, vamos fazer outras lives aí, né? Ou continuar esse assunto, ou falar sobre outro, vai ser maravilhoso. Com certeza, cara, vai ser um prazer, cara. E assim mesmo, a gente acaba desviando do assunto, mas as ramificações também surgem, igual numa leitura de tarô, né? Às vezes você quer focar ali naquela imagem, e quando você começa a falar sobre aquilo, você ramifica também, enfim, e começa a levar por outros lados, e que às vezes acaba sendo mais interessante ainda para o consulente, né? É quando você deixa a sua intuição aberta para falar, e vai sendo espontaneamente algumas coisas, né? Você entra meio que em transe e só vai seguindo o fluxo, sim. E geralmente as palavras acabam servindo bastante para o consulente, né? Só que antes de encerrar, galera, eu só queria primeiramente agradecer a quem está participando aí da live, quem acompanhou, e agradecer muito ao El por ter topado essa live, porque na verdade eu nem acreditei que você topou, cara. Eu te chamei ali meio que na loucura, né? Falei, o cara, tá, eu sigo ele direto ali, vejo as postagens e tal. E quando você falou assim, eu já fiz algumas lives no meu canal, né? Eu fui ver, uma era com a Lisa Gobo, outra com a Tom Gondinho. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu tô enfiando minha cara, velho? Sou aqui iniciante, me considero iniciante ainda, sabe? Aprendendo, amo o que eu faço, gosto pra caramba, me dedico, estudo muito, né? Mas, cara, bateu uma coisa assim. Mas fico muito feliz, cara, te agradeço demais. Só queria reforçar pro pessoal que tá aqui ainda, que na terça-feira que vem eu vou fazer meu workshop, A Jornada do Louco. Galera, vai ser um bate-papo muito interessante sobre os arcanos maiores e como a gente pode incorporar a energia deles na nossa vida e seguir os conselhos que eles nos dão também. Não é para quem quer jogar tarô, não é para quem é tarólogo, não é para quem... Não precisa ter tarô para você participar, tá? É só para quem busca autoconhecimento mesmo. E o tarô vai ser só a nossa ferramenta para ter acesso a esse autoconhecimento. Então, quem tiver interesse, só mandar um direct para mim, que eu explico certinho como faz a inscrição. Tem uma taxa de R$ 27 para participar. E vai ser um meet lá, a gente vai estar com as câmeras abertas, quem quiser conversar, enfim, e passar mais informações, e a gente vai ter uma área bem segura, bem tranquila para isso, beleza? Aproveitar se despedir do pessoal, então. A oportunidade, viu, Renan? Muito obrigado pela oportunidade. E outra coisa, cara, eu sou um cara muito simples, sou muito de boa. A Tom, Liz é outro nível, né? Mas eu sou muito simples, sou tranquilo. Quero agradecer a todos que participaram aí. Eu não saí lendo os comentários aqui, não, mas depois aí podem colocar, a gente vai respondendo. Aos que são meus seguidores, aí comecem a seguir o Renan, porque é um cara que tem sangue nos olhos aí com tarô, um cara que gosta de tarô e vale a pena, né? Eu tenho certeza. Quero agradecer também a turma e aproveitar a oportunidade que tem incentivado demais lá. Eu recebo um direct, às vezes eu não consigo responder todos, o canal tem participado. Muitos estão me perguntando, cadê o curso? O curso está no forno, está sendo construído com carinho. Eu, antes de decidir fazer esse curso, sabe, eu falei assim, olha, tanta gente boa. Aí, não agora a palavra mercado, não, mas vamos lá, mercado, né? Mais um curso para quê? Então, quando eu tive um insight, falei, não, já sei o que eu posso colocar de marca aqui no meu curso, que são justamente os cartoons. Todo o meu curso praticamente vai ser feito com cartoons, né? Então ele vai sair, eu acho, lá para final de junho, início de julho. E brigadão aí, né? A Lisa por ter participado,
Nossa, a Lisa é uma pessoa fabulosa. E olha, para ela Não, arranjar tempo aqui, viu? Para entrar aqui é rápido. Porque o tempo dessa menina aí, eu vou te dizer. Eu criei uma palavra que é abrejo, que é abraço com brejo. Então, estou mandando aí um abrejo para todo mundo aí. valeu, El. Na próxima vez a gente vai fazer a Lisa abrir a câmera dela e conversar com a gente aqui também. Nossa, vai ser ótimo. E já é tempo para ela. Isso aí eu até achei um milagre ela aparecer. Show de bola. Galera, muito obrigado então a todos, tá? Ao El em especial, mas todo mundo que acompanhou a live também. Foi um prazer falar com vocês aqui. E até uma próxima, galera. Valeu, vamos Até. Um encerrar a abraço. live. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Beijo, 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 beijo.